Fala galera, programador Originho na área, vídeo parte 2. Como prometido no final do vídeo passado, a gente estava falando sobre como o Bitcoin resolveu o problema do gasto duplo, entre outras coisas. Agora a gente vai entrar em alguns detalhes um pouco mais... Não serão tão específicos, mas eles são uns detalhes bem importantes, então uma atenção seria requerida. Como a gente falou, várias pessoas tentaram criar dinheiro digital antigamente e não conseguiram por causa do problema do gasto duplo. O que é o gasto duplo, como eu expliquei antes? Ele é basicamente, se eu tenho uma imagem em um computador, eu copio essa imagem e passo para outro computador. Se eu tenho um PDF em um computador, eu copio esse PDF e passo para outro computador, criei uma cópia. Agora, se eu tenho 100 moedas digitais em um computador e eu copio essas 100 moedas digitais e passo para outro computador, o que acontece? Um gasto duplo. Eu terei criado dinheiro do nada. Então, esse era um dos grandes problemas, que era basicamente muita gente chama de o problema do arquivo digital. Como eu falei, se você tem um arquivo, você copia ele e você criou uma cópia. Isso pode acontecer da mesma maneira com uma moeda digital. Agora a gente vai entrar em uma coisa que eu odeio: bancos. Como que o banco ele sabe que você tem dinheiro na conta para você fazer um Pix para outra pessoa? Se você quer fazer um Pix de R$ 100, mas você tem apenas 90, o banco, o software do banco, ele vai ter uma comunicação com o Banco Central, é claro, etc. Ele vai verificar, não, Cássio não pode enviar R$ 100, pois ele tem apenas 90, certo? Mas se eu tivesse R$ 100 e quisesse fazer um Pix de R$ 100 para Mariazinha, então seria basicamente isso que o banco ia entender. Cássio quer enviar R$ 100 para Mariazinha. Então, Cássio recebe menos R$ 100 e Mariazinha recebe mais R$ 100. Certo? O banco, ele é o árbitro, ele é o intermediador. Isso nunca é bom. Nunca é bom. Ele é uma autoridade, ele é a autoridade central. Ele decide o que vai acontecer ou não, mas ele não só decide ou não, ele também grava tudo. Isso é um ótimo, péssimo, na verdade, um péssimo problema para a privacidade. É ótimo para as pessoas que vendem dados vendem dados para empresas. O Bitcoin em si, ele queria criar, o Satoshi Nakamoto, ele, a equipe, a empresa, ele queria criar uma moeda digital descentralizada, sem governo, sem empresa, sem dono, sem necessidade, sem ninguém no controle. Seguindo essa linha de pensamento que a gente tem, de que não precisamos de um intermediário, surge uma pergunta: se não existe um banco, se não existe um intermediário, se não existe uma pessoa, um contador, quem vai verificar as transações? Quem vai garantir que eu não estou tentando fazer um gasto duplo? A resposta é muito simples e extremamente genial, que foi o que fez o Bitcoin ser o pai das criptomoedas. A resposta dessa pergunta é que, na verdade, não vai ser nenhuma, nem duas, nem três pessoas. A resposta é que serão todas as pessoas. Todas as pessoas da rede. Ao invés de uma única empresa ou uma única central controlar o sistema, milhares, milhões de computadores terão espalhados pelo mundo, é claro, eles vão manter uma cópia de todas as transações que já foram feitas, ou seja, desde o começo do Bitcoin, desde a primeira transação até a última, terá uma cópia. Isso se chama uma ledger, mas isso a gente vai entrar em detalhes há mais tempo, mais para frente. Quando alguém enviar um Bitcoin para outra pessoa, isso vai ficar gravado. Então, menos um Bitcoin de uma carteira, mais um Bitcoin para outra carteira da outra pessoa. Isso fica gravado para sempre em todas. Se eu tentar enviar, por exemplo, 2 Bitcoins e eu só tenho um, a rede vai negar e essa transação ela vai ser rejeitada, simplesmente assim. Então, sem entrar em detalhes técnicos, é um consenso mundial, onde todas as pessoas entram em consenso e caso seja uma transação fraudulenta, que seria um gasto duplo, ou você tentar enviar mais do que você tem, ela vai ser rejeitada pela rede porque a rede é quem manda, todo mundo entra em consenso, certo? Essa é uma parte muito, muito importante. Do jeito que eu tô falando assim, você consegue... A maioria das pessoas conseguem imaginar, ter uma ideia de talvez um livro gigante, onde é tudo anotado. Esse livro, ele tem um nome, é a própria blockchain. Não tem nenhum mistério, é a blockchain. Mas como que a blockchain funciona? A blockchain, como ela impede
as fraudes, como ela agrava as transações, como ela é tão impossível assim de alterar ela. Aí a gente vai começar a entrar em contextos de criptografia realmente, hashes, mas sempre de uma maneira simples e fácil de entender que a gente vai ver no próximo vídeo, gente. Novamente, muito obrigado se você viu esse vídeo até o final. Eu agradeço muito. Se você estiver gostando, eu tô com aquela meta de conseguir 50 inscritos para começar a fazer lives, programando e respondendo perguntas para a galera. E no próximo vídeo, tamo aí, vamos entrar já com hash e criptografia básica, de uma maneira simples de entender. Obrigado, galera. Sempre com chapeuzinho de alumínio.